Para já, e numa altura em que muito se fala dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, fomos conhecer as forças e as fraquezas dos hospitais públicos. No coração do hospital é a reportagem especial que apresentamos hoje e amanhã neste jornal e que faz um retrato cinzento sobre o estado do SNS. Faltam médicos e enfermeiros, as urgências estão a abarrotar e por vezes os doentes têm de ficar internados durante dias nos corredores. Primeiro Jornal, com Bento Rodrigues. Demitiu-se a diretora da urgência do Hospital da Guarda em protesto contra a falta de médicos e material de trabalho. Aqui, a nível hospital, falta tudo. Faltam profissionais para atender adequadamente e com qualidade. E não só de segurança, que nem sempre, se calhar, chega a ser. Porque está ali outro ao lado, aos gritos, com dor, e é mais prioritário de atender. Marta Temido já tinha abordado de manhã a greve dos enfermeiros, que classificou como cruel. Há uma grande pressão para a alta, porque precisamos de camas, não precisamos de espaço no corredor. Aumenta a mortalidade, morre-se mais quando há macas. Cá na urgência, temos pessoas horas, dias, de vez em quando, à espera que haja alguma vaga nos internamentos. Os 10 chefes da urgência do Hospital Pediátrico Dona Estefânia, em Lisboa, concretizaram o pedido de demissão. E estas demissões são apenas as mais recentes de uma longa lista de saídas. O dar a cara incomoda. Nós, quando damos a cara, estamos-nos a expor. É uma pena perceber que nos esforçamos todos, saem daqui internos excelentes, brilhantes mesmo, e não conseguimos, não temos como os atrair, porque de facto depois põem tudo isto e questionam tudo isto. A Ordem dos Médicos avisa que as demissões do São José vão repetir-se noutros hospitais. Nós às vezes temos que pagar material para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. Nós estamos a chegar a um ponto praticamente de ruptura. E um ponto, a meu ver, quase sem retorno. Portanto, está na altura certa de nós fazermos essa discussão do que queremos para o Serviço Nacional de Saúde. Segunda-feira é quase sempre o pior dia. Não param de chegar doentes às urgências. Pedro Salvador circula no coração do hospital, assim como muitos outros enfermeiros, médicos, técnicos de diagnóstico, assistentes operacionais, dedicados a uma causa: a saúde. Acordei com uma forte dor nas costas outra vez, não consigo. Fez algum esforço outra vez, Consultam, tratam e são também, muitas vezes, o apoio e o abraço de doentes. Muitos doentes. Tenho que fazer aqui um sistema de triagem, com licença. Mesmo quando as mãos são poucas para as necessidades, os equipamentos não respondem à velocidade das perguntas e as instalações espelham a passagem do tempo. O serviço de urgência é o membro mais afetado pelas carências de que se queixa todo o corpo hospitalar. Todos os dias ouvimos queixas em relação a estarem internados num corredor ou numa sala de urgência. A principal situação onde eles se queixam são essas duas: o barulho, essencialmente, e o facto de não conseguirem descansar. Da privacidade, que aqui é muito mais difícil nós proporcionarmos, embora tentemos, claro. As pessoas têm necessidades que acabam por ser satisfeitas num corredor. As pessoas acabam por urinar ali, acabam por comer ali, umas estão destapadas, outras gritam. E as condições depois não proporcionam aquilo que seria uma vida digna às pessoas que ali estão. Os profissionais fazem o máximo possível para minimizar esses riscos. Agora, uma situação muito simples, por exemplo, o acesso venoso, o soro, se vai uma pessoa a passar por qualquer uma carteira, pode tocar sem querer no sistema de soro e arrancar-lhe o soro sem querer. Porquê? É a tal história de ser um local de passagem. Uma situação que na enfermaria já não acontece porque já tem aquele espaço físico mesmo dele. Esse tipo de doentes deveria estar protegido, devia estar no seu serviço de internamento, com o médico a acompanhar diariamente a evolução clínica, e não, eles estão no serviço de urgência e é as equipas médicas que rotativamente e diariamente vêm fazer serviço ao serviço de urgência que dão também o apoio a esse tipo de doentes. Podem vir fazer um reforço ou outro de profissionais, mas não chega para as quantidades de doentes que cá estão internados. Potencia o erro
E depois há uma consequência para os próprios profissionais. A exaustão é um desgaste muito grande e compromete o nosso trabalho. Senti-me mal, com umas vertigens muito grandes. Foi chamada a ambulância e levaram-me para o Hospital Francisco Xavier. A médica caminhou-me para fazer um TAC, suspeitou que eu tinha tido um AVC. Fiquei nessa noite sob vigilância nas urgências. Vieram outros médicos e encaminharam-me para fazer um exame aos ouvidos ao Hospital Egas Muniz. Quando cheguei novamente ao Francisco Xavier já não eram horas de jantar, portanto já não tive jantar, e encostaram-me a maca na urgência. Não me deram medicação nenhuma, enfermeiras e médicos não apareciam. Uma pessoa durante a noite a querer descansar o pouco que se conseguia, porque não conseguia dormir. Tinha muita gente, deviam estar cerca de 15 pessoas. No outro dia seguinte apareceu outra equipa médica, isto é melhor ver com uma ressonância magnética. Fui no outro dia fazer a ressonância magnética ao Egas Muniz. Portanto, isto já vão 2 dias e aí sim a família entrou toda em alvoroço. Então aí mandaram-me para um quarto, passei aí uma noite, onde veio outra neurologista, que não era a mesma, e dizer a senhora realmente teve um AVC. Isto passado 3 dias de me ter dado o AVC. Daqui já não há nada a fazer, vamos transportá-la para o Egas Muniz, pela 3ª vez para o Egas Muniz, desta vez para o internamento de neurologia. Comecei a sentir-me constipada, me acordou e disse: a senhora tem gripe A, tem que ser isolada. Foi contraída nas urgências. Foi realmente uma situação traumatizante. Nunca fui ao hospital privado, tenho o Serviço Nacional de Saúde, uma vez também faço descontos para lá, não é? Portanto, fiquei com uma ideia péssima das urgências. Estava-lhe a explicar qual é a finalidade deste trabalho que está a ser feito. Há muito que a enfermeira Wanda Pereira faz questão de denunciar as falhas na urgência dos hospitais públicos. O desgaste levou-a a pedir transferência de serviço. Agora, com a mesma convicção, testemunha outra realidade que ainda é possível encontrar no Serviço Nacional de Saúde. Neste momento estou absolutamente, imensamente grata por estar a trabalhar e ter a oportunidade de trabalhar de uma forma íntegra, completa e ser enfermeira num hospital público. Unidade de Cuidados Paliativos do Centro Hospitalar de Barreiro Montijo. Não é a única exceção. No Porto, Cristina Marujo, especialista em medicina interna, dirige um serviço de urgência que é considerado um exemplo de boas práticas. O Serviço de Urgência do Hospital São João tem desde há 16 anos a funcionar uma equipa dedicada à urgência. Significa que temos um corpo próprio como qualquer serviço hospitalar, que trabalha só na urgência. Não é uma equipa que vem cá um médico agora e que só volta a vir daqui a uma semana. É um bocadinho a menina dos meus olhos também, não é? Um dos pontos de brio deste hospital, deste serviço. De facto, não há macas nos corredores. São estes resultados que vão alimentando a dedicação desta médica a uma carreira que não existe, que lhe corta as noites e os fins de semana em família, num serviço que corre o risco de falir. Trabalhar em urgência é trabalhar a totalidade do turno, seja ele de 8 horas, ou de 10, ou de 12, que são normalmente os turnos que fazemos, em constante stress. Lidar com situações que são dramáticas. Nas condições que temos atualmente, por exemplo, uma equipa que está muito reduzida para o que necessitamos, chegam a estar a trabalhar 3 fins de semana num mês. Como imaginará, em termos familiares é muito complicado, não é? Também é preciso arranjar formas de incentivar que as pessoas queiram trabalhar aqui. É evidente que certamente à cabeça de quem nos está a ouvir vem logo um incentivo remuneratório, como é evidente, isso é importante para todos nós. É difícil que alguém queira trabalhar aqui pelo mesmo valor que se trabalha nos outros sítios, que é o que está a acontecer, e portanto temos muita dificuldade de contratar gente por isso, quando o que se lhes oferece é este género de trabalho, não é? Estes turnos e tudo isto. E depois há neste momento ainda não há uma carreira que seja uma carreira de urgência, ao contrário do que se faz já na maior parte dos países da Europa, aqui ainda não temos a especialidade. E, portanto, são algumas das coisas que seria preciso alterar, inclusive no sentido de tentar que este projeto não chegue à falência. Portugal é dos países da Europa onde mais se procura as urgências. As falsas urgências continuam a ser uma dor de cabeça para os hospitais públicos. Representam mais de 40% dos casos.
A grande quantidade de pessoas que aparece aqui no serviço de triagem diz que recorreu primeiro aos serviços primários, que não teria consulta ou que teria consulta só passados X dias e então acaba por recorrer ao serviço de urgência. Há urgências que são reais urgências, mas depois há outras que não são propriamente urgências para estarem a nível hospitalar. Nós temos uma população muito envelhecida, uma população muito dependente, com muita doença, que toma muita medicação e que recorre muito aos serviços de urgência. Portanto, muitas vezes as pessoas que ali estão, acaba por o serviço de urgência ser um escape, digamos assim, por uns dias em que a pessoa ali fica e alivia os familiares. Mesmo que seja numa maca num corredor. E os próprios lares de idosos também não têm capacidade para dar resposta a determinadas situações que encaminham logo para o hospital. Acaba por ser o serviço de urgência a receber essas pessoas, muitas vezes já em situações de doença avançada, que poderia, em muitos casos poderia ser mitigada antes, podia ser evitada antes, implicando muitas vezes internamentos e reinternamentos. O problema não é de agora, mas ainda nenhum governo conseguiu resolvê-lo. No início deste ano foi criado mais um grupo de trabalho para estudar e propor soluções. A Secretária de Estado da Saúde fala na necessidade de uma mudança de paradigma. Temos que olhar para a população no sentido de promoção de estilos de vida saudáveis, prevenção, cuidados de saúde primários muito fortes, capazes de dar a primeira resposta. No passado, toda a saúde, muita saúde, era centralizada nos hospitais. Este paradigma tem que ser alterado. O hospital tem que dar resposta para aquelas necessidades que, de facto, são dos hospitais. Dentro do serviço de urgência, o serviço de urgência tem que ser reorganizado, tem. E, portanto, eventualmente, essa questão das equipas dedicadas... Será, obviamente, discutida. A esperança de vida aumentou. É superior a 80 anos. Portugal está, aliás, acima da média europeia. Isto conseguiu-se graças ao Serviço Nacional de Saúde, que é um belíssimo Serviço Nacional de Saúde e barato. Barato porque ainda está, maioritariamente, dentro do setor público. Nós tratamos pessoas de idade muito avançada. Nossa idade média anda ali pelos 70 e tal, 80 anos. Temos muitos de 100 anos. 1 milhão de portugueses têm mais de 75 anos. As doenças crónicas ganharam um peso crescente. A SIDA matava rapidamente. A SIDA é uma doença crónica. Doenças pulmonares, o próprio cancro. Todas as doenças que há poucos anos atrás matavam com pouco tempo tinham pouco tempo de sobrevida, hoje em dia não. Prolonga-se de facto a vida. Por outro lado, os avanços da medicina permitem chegar a tratamentos mais inovadores e eficazes. Esta mudança no quadro global da saúde tem obrigado o Estado a reforçar as verbas atribuídas ao setor. A saúde consome a terceira maior fatia do orçamento do Estado. Este ano houve um reforço de mais de 500 milhões de euros em relação a 2018. Significa um aumento de 5%. O número de profissionais no Serviço Nacional de Saúde tem crescido, mas como registou uma forte quebra no período mais crítico da crise, continua aquém das necessidades. Nós chegamos a ter 50% a mais de doentes. Os médicos são os mesmos. Os enfermeiros são os mesmos. Se eu tiver uma vaga na unidade de cuidados intensivos, vai-se dar prioridade ao doente que tiver mais chance de sobreviver. Isto é o dia-a-dia, não é de agora, desde há anos. Isto não devia acontecer. Os contribuintes merecem mais do que isto. E eu ainda me consumo, e a todos nós. O descontentamento percorre as artérias de todas as classes. Os enfermeiros estão em guerra aberta com o governo. Os médicos há muito que alertam para a grave situação que se vive nos hospitais públicos. Nós temos um serviço de cardiologia fantástico, profissionais de primeira linha. Mas sempre tem uma enfermaria com uma dimensão que não lembra a ninguém pequena. Também, esses têm mesmo camas nos corredores. Isto é inaceitável. Porque, aliás, não há macas em Santa Maria. No sistema informático eu tenho quarto suplementar cama-tal. Chama-se uma maca num corredor quarto suplementar. Se calhar deve ser uma designação técnica. Nós temos neste momento um aparelho de ecografia que foi dado para abate e que não sabemos quando é que nos vai ser reposto. Nós temos 2 ecógrafos com 14 e 10 anos
completamente acabados e, portanto, nós é isto que temos, é o material que temos. Nós vemos muitas vezes confrontados com dúvidas de colegas que têm aparelhos de altíssima resolução no seu consultório particular e nós temos estes aparelhos que temos aqui. Álvaro Cohen, considerado uma referência em diagnóstico pré-natal, liderou a equipa que, em 2013, realizou a primeira cirurgia a um feto em Portugal, na maternidade Alfredo da Costa. Acredito que a breve prazo sejamos considerados centro de referência nacional na área da cirurgia fetal e parte do material foi comprado do meu bolso para podermos ter o material todo para poder concorrer a esse centro. E isto com o conhecimento do Conselho de Administração. Fiquei grávida, estava a ser seguida no privado. Depois, numa das ecografias de rotina, foi visto que a minha filha tinha líquido num pulmão. A médica ficou muito assustada, que nunca tinha visto uma coisa assim. Estava em risco de parto prematuro e estava com 29 semanas. E tanto que ela sempre me disse, se houver alguma coisa antes das 32 semanas, sempre para a maternidade Alfredo da Costa, isto dito aconselhado pela minha médica do privado. Fui encaminhada para a maternidade Alfredo da Costa e fui muito, muito bem atendida aos 7 dias que lá estive. O parto que fiz, o acompanhamento psicológico que tive, o carinho. Nunca me esconderam que era muito grave e que o desfecho podia ser o pior, mas sempre me demonstraram que sabiam o que estavam a fazer, que estavam a fazer o máximo que podiam. Era a primeira gravidez. De facto, o pior momento da minha vida, que foi vivido na maternidade Alfredo da Costa, a morte da minha filha, onde tive que fazer o parto. Não podia ter sido melhor tratada pela equipa médica. Quando me deu a notícia, conseguiu dar-me um abraço. Entretanto, tive um segundo filho, o Duarte, saudável, traquina, reguila. Realmente a maternidade está muito degradada e ainda assim fui para a maternidade Alfredo da Costa. Irei sempre que tiver filhos. Eu acho que igual àquela equipa não há e não troco por nada. A maternidade Alfredo da Costa há mais de 12 anos que não sofre obras, pelo menos obras de fundo, e temos situações degradantes, como por exemplo as condições do puerpério, onde as grávidas estão depois do parto, que precisam urgentemente de obras. A SIC não teve autorização para filmar na maior parte dos espaços da maternidade. O mesmo aconteceu no Hospital de Santa Maria. A realidade, no entanto, está à vista de qualquer utente que dê entrada nestes, como em muitos outros hospitais do país. Nós tivemos uma ação externa com crise económica e com desinvestimento muito sério em termos de recursos humanos e em termos de tecnológicos e nos hospitais e nos centros de saúde, na saúde em geral, de 2011 a 2015. E, portanto, estamos, de certa maneira, a sofrer as consequências desses investimentos. A secretária de Estado desculpa-se com a Troika, mas muitos profissionais argumentam que os cortes começaram bem antes da crise ter rebentado, continuaram depois da Troika ter saído e estão a ferir o coração do Serviço Nacional de Saúde. Se os médicos fossem fazer aquilo a que são obrigados, a que a lei obriga, garanto que o Serviço Nacional provavelmente colapsava. Isto funciona bem por causa da boa vontade de muitos médicos. Este mês viemos cá, um dia às 10 da noite e outro dia às 11 da noite, fazer 2 transfusões a bebés dentro da barriga das mães. Portanto, nós temos, vamos dizer, uma disponibilidade quase completa. Eu tenho elementos do meu serviço que têm uma bolsa de horas positiva de mais de 380 horas. Quando eu digo às pessoas lá fora, aquilo que um médico em Portugal ganha, as pessoas podem levar isto a mal, mas é um valor irrisório. Eu não tenho problema nenhum em dizer, e eu estou, como disse, a um degrau do topo da carreira médica. Eu tenho um horário de 35 horas, que não estou em exclusividade. Eu só faço urgências de dia e eu não tenho problema nenhum em dizer que o meu ordenado varia entre 1.300 e 1.500 euros.
Se acha este valor estranho, a explicação é simples. Um médico assistente graduado recebe entre 2.200 e 3.600 euros brutos. Ganha mais caso faça outros turnos, horas extraordinárias ou trabalhe também no privado. Quando os rendimentos atingem o patamar máximo de IRS, o que leva para casa, depois dos impostos, fica reduzido a cerca de metade. As pessoas são obrigadas a ir à procura de mecanismos alternativos para compensar. Um interno ganha a partir de 1.500 euros, pode ir até aos 1.900, fora as urgências feitas para além do horário de trabalho. Se atingir o topo da carreira, o salário de um médico pode chegar aos 5.600 euros brutos. Qual é o estímulo para as pessoas trabalharem? Cursos, tem melhor formação, dá-lhe mais capacidade, sente-se melhor como médico. Não, as pessoas sentem-se esgotadas. Os enfermeiros, quando entram no mercado de trabalho, ganham 1.200 euros brutos. Podem chegar quase aos 3.000, mas por via do congelamento das carreiras, poucos evoluíram. Um estudo recente da OCDE, que compara as remunerações do serviço público em 15 países, revela que os enfermeiros portugueses têm dos salários mais baixos. É o caso de Pedro Salvador, é enfermeiro especialista. Faz apenas o horário normal, por isso, no bolso, ao final do mês, entra menos de 1.000 euros. Com o recente reconhecimento da especialidade por parte do governo, passa a receber mais 150 euros brutos. Já pensou em emigrar, tal como outros 15.000 enfermeiros que, desde 2010, optaram por trabalhar no estrangeiro. As evoluções, as especialidades que tiram são comparticipadas pelos hospitais de lá. Eles evoluem na carreira muito depressa e trabalham com rácios que isso sim dá para que eles proporcionem que eles façam um cuidado de enfermagem de qualidade. Na União Europeia, há mais de 8 enfermeiros por 1.000 habitantes. Em Portugal, a média está pouco acima dos 6. O rácio doente-enfermeiro é importantíssimo e lá fora é tido muito em conta. Por enquanto, continua fiel ao hospital público. É também no Serviço Nacional de Saúde que Álvaro Cohen ainda encontra a razão e o gosto pela medicina. Este gosto, e às vezes nós sentimos que se vai perdendo exatamente porque vemos pessoas que formamos, pessoas que consideramos ótimos elementos, partirem, porque não têm condições para continuar a ficar, não só do ponto de vista económico, como do ponto de vista de projetos. Reportagem especial sobre os hospitais públicos em Portugal. O governo quer reter os médicos no serviço público, mas as condições de trabalho que encontram levam-os a optar cada vez mais pelo privado. Os profissionais lamentam que o SNS esteja a ser destruído e alertam que se corre o risco de os portugueses deixarem de ter acesso a cuidados de saúde, a menos que consigam pagá-los no privado. A Julieta ainda não sabe porque está na barriga da mãe, mas um dia os pais vão contar-lhe que nasceu num hospital público durante uma reportagem da SIC, enquanto se discutiam as forças e as fraquezas do Serviço Nacional de Saúde. Temos de pessoas que ficam horas, dias, de vez em quando, à espera que haja alguma vaga nos internamentos. Aumenta a mortalidade, morre-se mais quando há macas, porque aliás não há macas em Santa Maria. No sistema informático eu tenho quarto suplementar camatal. Chama-se uma maca num corredor quarto suplementar. Se calhar deve ser uma designação técnica. As pessoas acabam por urinar ali, acabam por comer ali, umas estão destapadas, outras gritam. Aqui no nível hospital falta tudo, falta profissionais. Nós às vezes temos que pagar o material
para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde. O Material Alfredo da Costa há mais de 12 anos que não sofre obras, pelo menos obras de fundo, e temos situações degradantes, como por exemplo as condições do puerpério, onde as grávidas estão depois do parto, que precisam urgentemente de obras. Saem daqui internos excelentes, brilhantes mesmo, e não temos como os atrair, porque de facto depois põem tudo isto e equacionam tudo isto. Quando eu digo às pessoas lá fora, aquilo que um médico em Portugal ganha, as pessoas podem levar isto a mal, mas é um valor irrisório. Nós estamos a chegar a um ponto praticamente de ruptura. E um ponto, a meu ver, quase sem retorno. Qual é o estímulo para as pessoas trabalharem? Cursos, têm melhor formação, dá-lhe mais capacidade, sente-se melhor como médico. Não, as pessoas sentem-se esgotadas. Membro de várias sociedades médicas, com uma longa lista de artigos científicos publicados, Manuel Cassiano Neves cansou-se de lutar por um sonho que nunca viu concretizado no Serviço Nacional de Saúde, onde trabalhou mais de 20 anos. Todos nós vivemos de sonhos. E depois de trabalhar durante muitos e largos anos no Hospital de Santa Maria, fui convidado para abrir um serviço de ortopedia no Hospital Dona Estefânia, aos 50 anos de idade. Cheio de vontade de abraçar um projeto e perceber que as coisas não acontecem. Isso realmente é uma frustração enorme. Por falta de dinheiro? Fundamentalmente é esse aspecto, mas eu volto a dizer, fundamentalmente eu acho por falta de organização. O ortopedista voltou-se para a clínica privada. Queria fazer investigação no hospital público, não conseguia. Queria desenvolver trabalhos específicos, não conseguia. Queria sentir reconhecido por aquilo que fazia, não podia tratar ou não podia operar. E a verdade é que, vindo para a clínica privada, essas condições foram dadas. Qualquer dia, por este andar, os recursos melhores, técnicos e humanos, estão nos privados. Nós estamos aqui fartos de formar Cristianos Ronaldos que depois vão jogar para outra equipa e não pagam nada. A Secretária de Estado garante que a retenção de médicos no Serviço Nacional de Saúde é uma das apostas deste governo. Obviamente temos que pagar a exclusividade, estamos a falar da exclusividade, da retenção dos profissionais, mas é sobretudo nós temos que os motivar. Os profissionais têm que se sentir motivados, têm que ter um objetivo. A necessidade de concentrar estes profissionais que estão a ser formados e não os deixar, de certa maneira, fugir para a privada, eu acho que é extremamente importante. E, portanto, temos que trabalhar em conjunto nesse sentido. Olha, eu vou aspirar o seu ouvido, o senhor não se mexe, está bem? Jorge Domingues diz-se cansado de comissões e grupos de trabalho que não tratam o problema e, ano após ano, fica cada vez maior. No Hospital de São João, no Porto, encontramos um claro reflexo desta realidade. Fátima Carneiro foi eleita em 2018 por uma revista científica britânica a patologista mais influente do mundo. A nossa atividade, para quem não saiba tão bem, é de fazer diagnóstico utilizando amostras que são retiradas dos doentes. Um pequeno sinal na pele, uma biópsia do estômago, um pólipo do cólon, um tumor maior. As pessoas cada vez mais sabem que querem um diagnóstico seguro. A anatomia patológica é uma área considerada essencial para o exercício da medicina. Fátima Carneiro lamenta que as condições oferecidas pelo Serviço Nacional de Saúde sejam tão pouco atrativas que quase não haja candidatos para ocupar as vagas. Eu dou o exemplo do que aconteceu com o concurso último, em que houve 15 vagas para a anatomia patológica, mas na prática foram preenchidas 5. A equipa que a investigadora e professora universitária lidera está cada vez mais reduzida. Catarina, David. O ano passado tive 3 alunos brilhantes. Nós, na anatomia patológica, não temos grandes condições para oferecer um reforço remuneratório. Nós temos realmente dificuldades sérias neste momento. Rapidamente se destrói aquilo que se construiu. E não tínhamos que demorou muitos anos. E se destrói, para destruir é um instante, para construir é preciso muito tempo. Na avaliação feita pela entidade reguladora da saúde, os hospitais que lideram o ranking são 3 parcerias público-privadas. No topo, pelo 2º ano consecutivo, o Hospital de Braga.
gerido pelo grupo José de Mel Saúde. Há aqui uma cultura de exigência da gestão privada para um ambiente público. Nós estamos a gerir um ambiente público. E essa cultura de exigência é muito simples. Tem que se gerir bem, porque a alternativa, quando se está no privado, gerir mal, é fechar. Esta gestão traduz-se, antes de mais, na organização que temos. Nós temos o Comitê de Eficiência que analisa periodicamente e com intervalos relativamente curtos o desempenho e a atividade de cada uma das áreas específicas. E nós não pagamos mais que um hospital público. Aparecer uma notícia de Braga a nível nacional é difícil. Aparecer a dizer que o seu hospital se destacou é um orgulho enorme. E isso vale ouro, não é? Não chega, mas motiva enormemente. Questionada sobre este resultado, a Secretária de Estado da Saúde opta por não comentar e bloqueia o assunto com o desentendimento entre o Estado e o grupo privado. Falou logo de um exemplo de uma delas em que não diz que não tem condições para continuar a fazê-lo. Portanto, acho que está respondido por si. O hospital vai voltar para a esfera pública já a partir de setembro. Na base do litígio está o financiamento dos tratamentos de doentes com HIV, esclerose múltipla e hepatite C, que chegou a verificar-se entre 2011 e 2015. Porque achamos que temos direito a ser financiados pelo tratamento desses doentes, que continuamos a tratar. Portanto, nós nunca podemos pôr em causa, e nem nunca pusemos em causa o tratamento desses doentes, mas isto está a acontecer em muitas outras áreas. A área da oncologia, nomeadamente, está a crescer, está a ter uma pressão enorme de custos que, de alguma forma, têm que ser partilhados por todos. Nós somos um hospital público. O grupo alega que o custo dos tratamentos destas doenças, que de fatais passaram a crónicas, ascende a cerca de 10 milhões de euros ao ano e que a falta de financiamento põe em causa a viabilidade financeira do contrato. Por isso, não tem condições para continuar a gerir o hospital. Este contrato já tem muitos anos. Este contrato foi feito já tem mais de 10 anos e, nessa altura, eventualmente, ainda não se tinha noção desta evolução que poderia acontecer. Alguns medicamentos que já estão a ser financiados nos outros hospitais públicos, nós, por sermos parcerias, neste momento, não estamos a ser financiados por isso. O caso acabou em tribunal, com o Estado a ter de pagar 17 milhões de euros ao grupo privado. João Ferreira lamenta que a eficiência na gestão não seja valorizada. A pior coisa que pode acontecer é todos nós nos esforçamos para fazer uma coisa bem e depois o que faz pior é aquele que é mais recompensado, porque no final vai receber mais dinheiro. Numa altura em que se assinalam os 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, o Governo quer reforçar o papel do Estado na prestação dos cuidados de saúde e defende que os acordos com os privados, que têm crescido a olhos vistos nos últimos anos, só em casos de necessidade. A questão tem inflamado opiniões à esquerda e à direita, com o Presidente da República a admitir vetar a nova Lei de Bases da Saúde se não houver um consenso alargado. As pessoas hoje em dia vêm muito à medicina privada porque ou querem uma opinião de um expert, chamemos-lhe assim, portanto uma opinião de referência, ou então porque às vezes sentem-se na contingência de não ter a resposta do hospital público e por isso simplesmente desistem. O ano de 2016 representa um marco histórico. Pela primeira vez, dos 225 hospitais do país, mais de metade são privados. Nós estamos a abandonar um sistema fantástico, um Serviço Nacional de Saúde fantástico. Cada vez temos menos camas, temos um maior número de idosos, que são obviamente mais consumidores de recursos de saúde, e não temos onde os pôr. Os doentes para o privado começam a ser selecionados. Não podemos correr o risco do hospital público no futuro ser um hospital para pobres e indigentes. Uma das coisas que me chocou, por exemplo, ao chegar aos Estados Unidos, foi perceber que nem toda a gente tinha acesso a cuidados de saúde. O problema é que o privado está interessado na doença. É o negócio da doença. E vai com o orçamento, com aquilo que receber, gerar lucros. Enquanto que o público, a preocupação é a saúde. Todas as situações complexas e difíceis no público conseguem ser abordadas, conseguem ser tratadas, conseguem ser trabalhadas, sem que as pessoas tenham que investir fortunas, que é o que acontece naturalmente nos hospitais privados, porque os seguros de saúde existem, mas quando a situação começa a ser muito complexa,
Muito poucas são as pessoas em Portugal que conseguem suportar, por exemplo, um familiar numa unidade de cuidados intensivos. Todos sabemos que a saúde é cara, aliás, a saúde é cara e dá dinheiro, não é? Pronto, é os dois lados. O meu marido tinha umas dores de cabeça e uma tosse que não paravam e logo na urgência, com raio-x, detectaram uma mancha no pulmão. Ele era fumador desde os 10 anos, que ficou logo internado para fazer exames. Na urgência demora e espera, mas nos internamentos foi sempre, tudo correu muito bem. Senti que o pessoal lá tem vocação, que recebem bem as pessoas, que estão disponíveis, que trabalham para lá das horas se for preciso. Trataram-nos sempre lindamente, mesmo não tendo condições, estavam sempre dispostos, sempre prestáveis, sempre a querer ajudar. Quando a doença apareceu, fomos ouvir uma opinião ao Champalimau por um médico, grande especialista em doenças no pulmão, que nos disse que o que estava a ser feito ali era o mesmo que iam fazer no Champalimau. E, portanto, não valia a pena mudar, porque a diferença era que o primeiro tratamento no Champalimau custava 5.000 euros e no Hospital de Santa Maria não custava nada. Teve acompanhamento de nutricionista, teve acompanhamento de dentista, tudo e mais alguma coisa, no Serviço Nacional de Saúde. Dava as notícias de uma maneira muito realista, mas de uma maneira carinhosa ao mesmo tempo. As notícias que eram muitas vezes más, às vezes boas, porque o tumor diminuía ou aumentava. O meu marido acabou por morrer em 2017. Tocou-me muito nesse aspecto, o tratamento humano. Nunca pensei que o serviço público funcionasse assim, por causa do problema que tenho na pele, que é lúpus. Estou a ser acompanhada por um médico que me aconselharam por ser um dos maiores especialistas neste tipo de doença. Como me dizem que isto é um tratamento novo, estou a experimentar. E muitas vezes estes tratamentos novos aparecem no público. Com o meu marido também tive essa experiência. A imunoterapia que ele fez foi lançada pelo Hospital Polivalente. Foi primeiro num público. As pessoas acham que no público só se conhece alguém ou se há uma cunha é que a pessoa é bem tratada. E no meu caso não aconteceu isso. Nós temos excelentes profissionais, temos excelentes enfermeiros, temos excelentes técnicos, temos excelentes unidades. Só que é tudo numa dimensão insuficiente para a procura. O centro hospitalar tem um problema grave com falta de médicos anestesistas. E em termos de médicos anestesistas, sem anestesistas não há cirurgias. Agora 2 vezes para a direita, agora uma vez para a esquerda, e agora mais um bocadinho, e agora outra vez para a direita outra vez. Eu não sei se é uma questão de falta de orçamento. É uma má gestão de recursos e má gestão de recursos económicos e recursos humanos. Porque depois o Estado vai pagar às pessoas, pagar às empresas. Está a gastar mais dinheiro recorrendo ao outsourcing. Não é mês a mês que se anda a esticar a manta a ver se tapa tudo e quando não tapa se contrata a empresa. A falta de anestesistas no Centro Hospitalar de Lisboa Central, de que faz parte a maternidade Alfredo da Costa, não é pontual. É de todos os dias e já fez correr muita tinta. Sempre resolveríamos, se houvessem anestesistas, a contratação pelo valor que nos é pedido? Se lança uma mancha negra sobre os médicos em geral e sobre os anestesiologistas, que os médicos não merecem. Iremos falar, como falamos sempre, quando nos encontramos da saúde em geral em Portugal. Mas nos últimos concursos não houve nenhuma vaga para estes especialistas. A Secretária de Estado da Saúde justifica. Nós precisamos de uma forma equitativa de distribuir os profissionais pelo país. E repare, aquilo que nesta altura nós temos é uma concentração de profissionais nos grandes centros urbanos. E temos, de facto, uma rarefação e uma grande necessidade de profissionais nas zonas interiores. E falou-me desse exemplo, mas, por exemplo, temos vagas no Algarve ou na Guarda em que são pedidas vagas, são abertas vagas e que não são ocupadas. Os médicos dizem que é fácil explicar porquê. O médico não vai lá trabalhar para o interior para perder dinheiro. Quer dizer, pagam-lhe 1.000 e poucos euros. Se calhar quem faz essas propostas não tem a noção da realidade. Rumamos a sul para nos encontrarmos com Pedro Matos Moreira em Santiago do Cacém. Há 15 anos aceitou deixar Lisboa perante o desafio de abrir a unidade de cuidados intensivos no Hospital do Litoral Alentejano. Com uma população muito dispersa, com problemas graves em termos de acessibilidade, todos os hospitais que nos rodeiam, nomeadamente Setúbal
Évora e Beja, estão a mais de 100 km. Isso implica que o hospital tenha que resolver todas as situações que a ele recorre. Os profissionais procuram dar resposta às necessidades particulares desta população, mas debatem-se com problemas que são comuns aos hospitais de todo o país. Que é a falta de meios humanos. Sobretudo nos meses de verão, em que teve que encerrar camas. Todos os dias era adiada uma cirurgia que necessitava de nós. O Alentejo, e o concelho de Odmira em particular, registra a maior taxa de suicídio em Portugal e uma das mais altas do mundo. Mais de 43 mortes por cada 100 mil habitantes. No entanto, só recentemente o hospital passou a ter consultas de psiquiatria. Esteve sem esta especialidade durante mais de 10 anos. Nunca houve profissionais que se interessassem em vir para cá, principalmente porque um profissional isolado é muito difícil desenvolver a sua atividade. E este é um dos nossos constrangimentos. E os processos de contratação que nós temos colocado para os médicos acabam por... os concursos ficam muitas vezes desertos. Desertas estão também as instalações de internamento pediátrico, desde que o hospital foi inaugurado em 2004. Até hoje, não foi possível reunir uma equipa que garanta o funcionamento deste serviço. O que tem sido sempre colocado pelos profissionais tem a ver com projetos, estarem integrados nos projetos de valorização pessoal e profissional e também com a parte remuneratória. Maternidade também não existe. Dinis Silva, que coordena as comissões de utentes do litoral alentejano, não se conforma com esta situação, muito menos agora que é pai. Eu nasci em Santiago do Cacém, em 19 de agosto de 1976. Ainda havia maternidade. Infelizmente hoje, no litoral alentejano, temos de deslocar ou para Setúbal, para a maternidade de Setúbal, ou para a maternidade do Hospital José Joaquim Fernandes em Beja. Foi o que me aconteceu. Vais ver aquela médica que deu alta. Infelizmente, com salários baixos, como nós sabemos que existe aqui no nosso país, com acréscimo de custos e de tempo, é digno nascer numa maternidade. E se for uma maternidade pública, muito melhor. Já tem acontecido na beira da estrada, dentro da ambulância. Isto faz lembrar os países do terceiro mundo. A falta de especialistas neste hospital obriga os utentes a esperar, às vezes, quase 2 anos para conseguir uma consulta. Em otorrino, uma consulta é 662 dias. Nós achamos isto inadmissível. O que acontece é que quem, felizmente, tem posses, vai ao privado, mas o privado fica muito caro. Nós vemos as clínicas privadas a nascerem como cogumelos. Nós assistimos ao desinvestimento na Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Falta o essencial, que é os recursos humanos. Deem-nos os profissionais suficientes para que as consultas sejam feitas e os tempos de resposta diminuem. Quem gera as equipas médicas pede mais autonomia e agilidade nos processos, mesmo quando as verbas são curtas. Quando as pessoas estão de licença de maternidade, claro que seria desejável que esses profissionais fossem substituídos, não é? Porque cria-nos grandes constrangimentos em termos de elaboração de escalas e mesmo da prestação de cuidados no dia-a-dia. Não só não temos como remunerar, como temos que passar por vários trâmites legais, que estão assim definidos, que são morosos, e quando chegamos a conseguir dizer, sim senhora, consigo contratar-te, quantos meses já passaram e já foram procurar outro sítio. As pessoas não podem estar à espera eternamente. Nós temos essa capacidade, não precisamos fazer concurso público, portanto... E se quer que lhe diga, os hospitais públicos há meia dúzia de anos também não tinham. Ou seja, esta capacidade de gerir os seus recursos é fundamental para dar uma resposta mais imediata às necessidades. O Ministério da Saúde mostra-se disponível para fazer este caminho. Vai avançar com um modelo de gestão autónoma em 11 hospitais, para já no âmbito de um projeto piloto. Eles vão ser exatamente avaliados e vão ter benefícios ou penalizações de acordo com os resultados. O Hospital Fernando Fonseca faz parte deste grupo. Helena Loureiro não esconde as dificuldades, mas faz questão de celebrar as conquistas. E há uma recente, as novas instalações do Hospital de Dia Pediátrico. Perceber que se melhora o cuidado do serviço à população e vermos esse reconhecimento na população, porque temos a sorte das pessoas
serem reconhecidas e nos dizerem isso. A unidade de cuidados paliativos temos um dossiê cheio de elogios. Portugal tem um nível de excelência, conseguimos a medicina, os cuidados médicos tinham um nível de excelência. Eu gostava que as gerações mais novas ficassem cá. E não sei se ficam. São uma série de governos seguidos que deixam para segundo e terceiro plano esta área do Serviço Nacional de Saúde. Mas quer dizer, a esperança não pode morrer. Tem dor? Tem? Vamos agora. O alento de milhares de profissionais que trabalham nos hospitais públicos reside na esperança de que o Serviço Nacional de Saúde continue a garantir vida com qualidade para todos os portugueses, incluindo a Julieta. Vamos segurar.